Pessoal, vamos lá. A aula é bem rápida, assim como foi a discussão. A ideia é discutir esses pontos principais sobre a síndrome de Marfan, alterações relacionadas que vão alterar a minha conduta anestésica, certo? Então, vocês todos falaram os principais acometimentos da síndrome de Marfan do sistema cardiovascular, né? Várias alterações que a gente vai falar a seguir. Questão musculoesquelética, chama mais a atenção a questão da escoliose, das articulações que podem ter uma hipermobilidade e a oftalmológica com o deslocamento do cristalino, que foi o que levou ao diagnóstico da nossa paciente, que não tinha grandes alterações cardiovasculares. E o que é que pode ser mais importante das alterações cardiovasculares e mais comum, né? A dilatação da aorta ascendente, que é o que preocupa mais a gente, com o risco de aneurisma e consequente dissecção. E na gestante, vocês falaram que várias alterações que a gente vai ver a seguir predispõem à dilatação e, consequentemente, à dissecção, né? Dilatação da artéria pulmonar também pode ocorrer, especialmente em prolapso de válvulas atrioventriculares, mais comum a mitral, calcificação neomitral e me chamou a atenção também de uma possibilidade, apesar de rara, de cardiomiopatia mesmo sem lesão valvar. É claro que lesões valvares podem levar a insuficiência cardíaca, né? Dilatação, hipertrofia, a depender do tipo de doença valvar. Mas mesmo pacientes, às vezes, sem nenhuma lesão valvar, podem ser acometidos por alguma cardiomiopatia. E o que tornava ainda mais importante nessa paciente também, que tinha aquela história de dispneia. Bom, foi reformulado o diagnóstico da síndrome de Marfan, eu não vou me ater muito aqui, mas tem critérios ecocardiográficos associados a deslocamento de cristalino, alterações genéticas e alterações fenotípicas, né? Acabou ficando mais elaborado o diagnóstico de síndrome de Marfan. Então, o manejo farmacológico, como foi discutido, é baseado nesses principais tipos de medicações, o beta-bloqueador, o inibidor de ECA junto com os bloqueadores receptor de angiotensina e as estatinas, né? Isso vale também para pacientes com aneurismas que não tenham a síndrome de Marfan, né? O beta-bloqueador, a principal função dele é indireta, ao diminuir o estresse da parede, né? O DPDT, que é o delta de pressão sobre o delta de tempo, então você consegue diminuir essa razão e, consequentemente, diminuir o estresse da parede, né? Você diminui a taxa de dilatação. O que existe hoje é uma interrogação sobre o benefício em relação à diminuição da mortalidade, né? Existem vários trabalhos mostrando benefício, mas há uma interrogação hoje nos últimos dados da literatura. Os inibidores de ECA, os bloqueadores de receptor de angiotensina, estão associados à diminuição do fator de crescimento tecidual beta, certo? E esse fator TGF-beta é que vai regular tais da metaloproteinases, que são as enzimas que são responsáveis por fazer a alteração da rigidez, da elasticidade da parede da aorta, certo? Então, você vai ter uma diminuição da rigidez, uma diminuição da dilatação por redução dessas metaloproteinases. E as estatinas também estão associadas à redução dessas metaloproteinases, além de diminuir as vias inflamatórias. Esse seria o gráfico, ficou até um pouco pequeno, mas mostrando onde age, né, o beta-bloqueador ali no canto direito superior da tela, diminuindo o estresse parede, né, fazendo que haja uma inibição do aumento do diâmetro, né, da aorta, as estatinas diminuindo as metaloproteinases, assim como os inibidores de ECA e bloqueadores da angiotensina. Então, a história natural é a dilatação. E isso se torna mais grave ainda na gestação, porque na gestação há aumento do débito cardíaco durante a gestação e, como a gente falou, lembrar também do pós-parto, certo? Porque vai aumentar a chance de risco de dissecção. E quando é que esse risco está aumentado? Como a Juliane falou, né, pacientes que têm um diâmetro acima de 40 da raiz da aorta. Isso é um pouco variável, por se tratar de casos não tão comuns, e os trabalhos trazem mais, no máximo, uma série de casos, é variável. Alguns falam de 40, outros falam do ponto de corte de 45. Especificamente, alguns hospitais, alguns serviços trazem orientações específicas para paciente com síndrome de Marfan.
inclusive recomendando a contracepção no caso de história de dissecção de aorta, de prótese de válvula aórtica metálica, dilatação de raiz aórtica maior do que 45. Né? Inclusive, esse serviço, que fez essa revisão aí dos retrospectivos de 16 casos, casos dele, fala que pacientes que durante a gestação em algum ecocardiograma apresentaram dilatação maior do que 45, é indicada até a interrupção da gestação, certo? Já uma coisa mais dramática, né? Já esses outros relatos trazem a mesma ponto de corte como 40, né? 40 trazendo resultados favoráveis obstétricos, inclusive fala que abaixo de 40, como foi discutido, a indicação do tipo de parto vaginal ou cesáreo seria indicação obstétrica, que era o caso da gestante que tinha um raiz de aorta de em torno de 32, 33. Raiz de aorta maior do que 40 já é indicada cesariana, obviamente pelo controle hemodinâmico. E aí vale já a questão da monitorização de uma maneira mais criteriosa, certo? E o risco está aumentado, como eu falei, acima de 40. Rápido aumento da raiz de aorta, às vezes paciente que entra com uma raiz de aorta normal, mas que evolui com aumento de 8 milímetros ou mais, certo? E também a história familiar de dissecção, que essa paciente do caso é interrogada, já que teve um pai dela que faleceu em torno dos 50 anos de morte súbita não esclarecida. Então, a via de parto, obviamente, é uma decisão multidisciplinar, né? Na anestesia, a gente entra aí até com as alterações da coluna que podem dificultar ou impossibilitar uma analgesia contínua peridural, que para esse paciente é fundamental. Então, se eu não conseguir botar um cateter peridural como foi discutido, já é uma possível contraindicação a fazer o parto vaginal. Indicação obstétrica se a raiz de aorta for menor do que 45, e a ideia é diminuir os esforços expulsivos e lembrar que a monitorização deve continuar no período pós-parto, né? Ele até fala que a ideia é que tenha um obstetra que seja capaz, habilitado a passar fórceps, para você poder aliviar no final, um fórceps de alívio, não um fórceps alto. E a cesariana em caso de raiz de aorta maior de 45, aumento progressivo da dilatação, cirurgia de aorta prévia e restrição do crescimento intrauterino. Esse relato de caso de revisão da nossa revista fala da avaliação perioperatória da seguinte forma, né? Avaliar a capacidade funcional, no caso da nossa paciente tinha uma capacidade funcional baixa, a princípio, um eletro que tinha aquela alteração de onda P, mas que tinha um eco totalmente normal, exceto por um prolapso mitral. Fala de cateterismo, eu acho que aí é muito de caso a caso, né? Ressonância nuclear magnética, foi discutida a questão da avaliação da ectase dural e planejamento anestésico, ecocardiografia a gente já falou, e a avaliação respiratória, principalmente pelo risco de enfisema e pelo risco de doenças restritivas. Tem casos que o paciente tem escoliose de tal forma que a doença restritiva pulmonar. Então, foi falado do beta-bloqueador, o alvo é diminuir 20%, e foi muito bem lembrado que a paciente em questão já tinha uma frequência bem baixa, então o ideal era usar outro tipo de proteção para evitar a dilatação, se porventura ela tivesse uma dilatação. Esse autor sugere um eco no início da administração de controle e ecos no primeiro e no segundo trimestre e mensal no terceiro. Essa paciente, no caso, só fez porque o anestesista suspendeu a cirurgia, né? Por mais que fosse normal, ela tinha que fazer um eco pré-operatório. Então, manutenção do beta-bloqueador é óbvio. Considerar a manutenção hemodinâmica a partir das valvopatias. Uma coisa, pessoal, que vocês têm que saber, pelo menos entender e fazer um raciocínio para entender, é as repercussões das valvopatias na hemodinâmica. Como eu devo manter frequência cardíaca, por exemplo, o paciente você entra no síndrome de Pico, você não quer fazer taquicardia porque você aumenta o estresse da parede da aorta, mas se o paciente, por exemplo, tem um refluxo importante, lesões de refluxo, via de regra, o ideal é que você tenha frequências um pouco mais altas para manter o débito cardíaco, né? Então, você vai ter que trabalhar dessa forma, então você vai ter que ter mais ou menos na sua cabeça já planejado isso rotineiramente, você, não só o paciente com síndrome de uma forma, obviamente.
profilaxia com antibiótico, obviamente, o manejo hemodinâmico compatível com possíveis valvopatias e a questão da anticoagulação, fazer a terapia ponte com heparina. Lembrar que eu vejo muito pouca preocupação na maioria dos anestesistas com o posicionamento do paciente. Eu vejo muitas vezes paciente com hiperextensão de plexo. Pode prestar atenção, o braço lá em cima, o braço, paciente dorsal, o braço está abaixo do ombro dele, certo? Isso eu vejo com uma rotina assustadora. Infelizmente, existem braçadeiras adequadas, mas muitas vezes alguns anestesistas preferem botar aquela tábua debaixo do colchão, que o paciente fica com o braço estendido. Né? Tem caso até de colega cirurgião que teve praxia do nervo mediano, por uma cirurgia com implante de capilar, e o cirurgião ficou com praxia do mediano. Olha o problema que isso não é. Isso não é raro. Não é muito descrito, mas não é raro. Então, tomem cuidado com o posicionamento do paciente. É muito importante. Via aérea foi muito bem discutida. A questão da indução em sequência rápida por ser gestante deixa a gente, às vezes, no sinuca de bico, né, por ser um paciente com possível via aérea difícil e com risco de regurgitação. Nesses casos, o ideal é intubar acordado. Mas eu intubar acordado um paciente desse, eu vou aumentar a taquicardia, aumentar a estresse de parede aórtica, risco de secção. Então, assim, eu vou ter que avaliar muito caso a caso. Né? E lembrar ainda da instabilidade cervical. Certo? Então, indicar uma intubação acordada no paciente com síndrome de Marfan também tem que ser muito bem decidido, junto com a colaboração da paciente. A ventilação. Evitar altas pressões ventilatórias, pelo risco de pneumotórax. E hemodinâmico, controle. E aí, no caso em questão hoje da sessão, não havia grandes problemas. Mas, qualquer dúvida de alteração hemodinâmica, não tem problema nenhum você aumentar a invasividade com pelo menos uma pressão arterial invasiva. Não há dúvidas de que isso pode trazer benefício em pacientes. E em que... até isso você vai ter que avaliar em que braço você vai funcionar a artéria, né? A depender de onde esteja a dilatação. Bom, então, manejo anestésico. Como foi falado, tem relatos esse trabalho aí que eu falei de 2013, que ele vê 16 pacientes que submeteram a parto portadores de síndrome de Marfan. A maioria foi geral, mas não tem técnica ideal, até pela pouca quantidade de paciente. O importante é você manter uma hemodinâmica adequada e lembrar que hipertensão é bem pior do que hipotensão nesse tipo de paciente. E aí eu vou fazer anestesia geral. Bom, se você indicou anestesia geral, é porque você está preocupado com a hemodinâmica desse paciente ou com alguma repercussão que porventura venha a ter. E aí, no caso de anestesia geral, a monitorização obrigatoriamente, na minha opinião, tem que ser uma monitorização em que você tenha pulso a pressão do paciente. Lembrar de fazer uma analgesia adequada na intubação e naquele momento do início da cirurgia, que às vezes é um momento que o paciente fica descoberto um pouco de anestésico, e aí você pode ter uma taquicardia, uma hipertensão e ser preocupante. Né? E aí os autores americanos, eles trazem a nicardipina como uma medicação para reduzir pressão em casos de picos hipertensivos. E esse é o relato dos 16 partos. Né? Vocês veem aí que tiveram 2 casos de epidural, não sei se dá para ver daí, mas os 2 casos de epidural foi para analgesia de parto, é apenas um caso de anestesia, raquianestesia. Mas isso não quer dizer que a anestesia geral seja de escolha. A gente sabe que a escola de raquianestesia para cesariana aqui no Brasil é muito forte. E a gente está habituado a fazer raquianestesia para gestante. Só para... Então, acaba aqui. Será que o bloqueio de neuroeixo é de escolha? Então, se eu escolho fazer o bloqueio de neuroeixo, eu tenho que saber como eu vou fazer e quais são as peculiaridades do paciente com síndrome de Marfan. E quais são, então, as peculiaridades de um paciente com síndrome de Marfan? A principal dela é a ectase dural. Na verdade, sim, a mais comum e a mais vívida é a escoliose, que pode levar a algum risco de dificuldade. Mas o que deixa a gente, às vezes, mais preocupado, porque a gente não está vendo, às vezes, a gente não tem uma ressonância, uma avaliação adequada, é a ectase dural, que ela ocorre por a teoria é que uma dura mater frágil fica predisposta à pulsação do líquor
isso faz com que ela dilate, inclusive fazendo erosão do corpo vertebral e protrusão do saco dural, inclusive com compressão de raiz algumas vezes. E aí leva ao aumento do risco de falha na raquianestesia e um aumento de risco de punção dural. Vale lembrar que alguns pacientes que têm essa ectasia dural e que possam sofrer compressão nervosa podem estar até associados a sintomas. Então, se aquele paciente que tem síndrome da FAM tem sintomas como dor lombar com piora da dorsal horizontal, cefaleia, astenia, sensibilidade abaixo da zona afetada, né, a região ombro-sacral, dor retal e desconforto genital, são indícios de uma possível ectasia dural. E vejam que a prevalência não é pequena, né? Então, para mim, se eu não tiver uma avaliação com ressonância, eu vou considerar que esse paciente tem ectasia. Porque 63% a 92%, dependendo da série de casos, tem ectasia dural. E a ectasia dural a gente viu, e vai ver mais um pouco, que tem repercussões na nossa técnica anestésica. Então, ectasia dural e raquianestesia. Maior risco, o aumento do saco dural e o aumento do volume cefalorraquidiano faz com que haja uma dispersão diferente do anestésico, às vezes ficando concentrado em um lugar só, e inclusive com acúmulo de anestésico em algumas meningocélias laterais. Teve um caso, não sei se eu botei, acho que eu não, foi um dos casos que eu não botei, que chegaram a fazer 21 mg de bupivacaína e não passou, de, se não me engano, de L5, certo? Então, aí eles desistiram de continuar aumentando a dose da RAC contínua por medo de neurotoxicidade. A gente sabe que se você concentrar muito anestésico próximo à fibra, principalmente no sistema nervoso central, você pode ter neurotoxicidade. E foram para anestesia geral por causa disso. Além disso, a alteração na circulação do líquido cefalorraquidiano. Eu achei interessante isso, porque lembrar da morfina. Às vezes, não tem nada falando sobre isso, mas lembrar que a ação da morfina é pela dispersão austral dela. E se você tem uma alteração nessa circulação, será que essa morfina vai dar uma analgesia como nos pacientes que não têm essa ectasia dural? Não sei. Maior risco de cefaleia pós-RAC. Como eu falei, a dura mata é mais frágil, tem uma chance de pior colabamento, maior vazamento de líquido. Em relação à pele dural, quais são os problemas? O principal é o maior risco de punção dural pela fragilidade da dura mata, mas a maioria dos relatos de caso não trouxeram isso como um problema, né? E já que eu tenho a ectasia concentrada nas regiões lombosacrais, por que eu não faço uma peridural mais alta? T11, T10, certo? Eu acho que isso é um caso a se pensar. Inclusive, você consegue com menores volumes, menores consequências hemodinâmicas, fazer uma anestesia adequada para o seu paciente. Então, será que é a técnica de escolha? Eu acho que no Brasil, que a gente tem uma escola de raquianestesia para obstetrícia muito boa, muito comum a gente fazer, eu acho que seria de escolha sim, certo? Lembrar que você pode ter deformidades de coluna, até mesmo pacientes podem apresentar artrodese, e a artrodese não contraindica, mas você tem que saber os níveis que foi feito, conversar com o ortopedista que fez essa artrodese para discutir em que punção, que nível de punção você faria, né? Se tiver, por exemplo, de L1 a S1, por exemplo, aí já contraindica a raquianestesia, obviamente, que você não vai conseguir passar, porque é colocado em enxerto ósseo, o enxerto ósseo veda a parte posterior da coluna, então você vai ter que partir para o peridural com risco de falhas ocasionais. Então, o ideal é a dupla punção, porque eu tenho condições de titular. E por que ele não faz só a peridural? Na realidade, pode ser feito só a peridural. Os autores acham que, pela dificuldade técnica da escoliose, o ideal é você tentar fazer uma subaracnoide, e aí você possivelmente garantir a anestesia, e caso não tenha, você tem o backup do cateter peridural. Aí você pode fazer só a peridural, sim. A vantagem do subaracnoide seria a questão da latência, que nesse caso é complicado já de início, né? E aí esse autor também defende a analgesia precoce do parto, se for escolher via vaginal, né? Então, o paciente foi diagnosticado com trabalho de parto, instalar o cateter peridural até para instalar numa situação eletiva, mais próxima da eletiva possível. Então, monitorização. Tem um autor até que, num dos casos dele, ele sugere que faz a monitorização com pressão arterial não invasiva bilateral. O paciente que faz dissecção, ele pode ter oclusão de um dos lados só, de uma das braquiais, tá bom? Então, questionável, mas se você está com medo de uma dissecção, se o paciente tem um alto risco, eu acho que vale a pena você fazer isso, né?
Monitor não invasivo do débito cardíaco. Também é uma possibilidade nos pacientes de um risco mais aumentado, com aumento da raiz de aorta, por exemplo, ou alguma alteração de valvopatia. Como foi falado, o Felipe sugeriu até associar o ultrassom. Não obrigatoriamente você vai fazer ultrassom em tempo real, né? Bloqueio de neuroeixo com ultrassom, via de regra, é direcionado e não guiado, né? Você passa o ultrassom nas costas do paciente, acha a janela que você vai entrar com a agulha, acha a angulação, marca na pele do paciente, o paciente não pode se mexer, se ele se mexer, volta tudo, certo? Então tem que ser um paciente bastante cooperativo, mas aí pelo menos você vai ter uma noção da profundidade do espaço peridural, né? Já que o paciente tem um risco maior de punção dural. Inclusive, esse autor associa até o estimulador de nervo periférico, para ver se está no lugar. E aí eu queria chamar a atenção aqui para, em casos de de paciente de maior risco, certo? De ectasia e de paciente com maior ectasia ou com alterações valvares, isso vocês já sabem, mas só chamar a atenção para um caso aqui de uma paciente que foi submetida a cesárea com peridural, certo? E paciente portador de cardiomiopatia. A linha pontilhada, vocês veem que é a pressão arterial, certo? Ela se comporta de uma maneira diferente, quase que totalmente diferente, principalmente no pós-operatório, da linha contínua, que é o débito cardíaco. Então, numa paciente de alto risco, o ideal é que se avalie o débito cardíaco. Certo? Vocês veem até que a frequência cardíaca, que é a contínua mais antiga, provavelmente o paciente está em uso de beta-bloqueador, né? Que ela mantém bem regular a linha contínua mais fina. Tá bom? Então, eu vou citar agora, são 4, eu acho, casos da literatura, mostrar como é variável, e vocês devem ter visto algum desses casos. Paciente de 32 anos, né? 32 anos, síndrome de Marfan, raiz de alta é 39, ali no limite, né? Prolapso de válvula mitral com reeducação leve. Então, não tão importante, anestesia neuroeixo combinada. Foi feito 11 miligramas de bupivacaína no espaço subaracnoide e o bloqueio ficou abaixo de L5. Esse anestesista já foi para a peridural, titulou 20 ml de lidocaína a 2% e o nível subiu só para ter 12 L1. O paciente foi para geral e o paciente ainda tinha bloqueio presente 7 horas depois. Certo? Então, olha só, a ectasia dural, bastante importante, né? A gente vê, às vezes, raio-x, vê ressonância, vê tomografia, vê como ali tem, inclusive, erosão ali de L5 e principalmente S1 e S2 ali já no sacro, né? Ali com erosão bastante, inclusive com erosões laterais, podendo comprometer as raízes lombosacrais. Esse outro caso, da literatura, o paciente tinha tido a morte súbita materna aos 50 anos, a mãe da paciente morreu aos 50 anos com morte súbita. O paciente tinha diagnóstico de ectasia lombosacral, né? Além de outras alterações. A ectasia de aorta estava acima do ponto de corte 40, que a gente leu que a maioria dos relatos trazem como ponto de corte 40. Vários achados fenotípicos de Marfan. E já tinha uma cesárea prévia com falha na raquianestesia que foi submetida a geral subsequente. Aí foi planejado para ela uma peridural. Nem foi feita a raquianestesia. Foi direto a peridural, contínua. Foi feita em L2 e L3. E aí entra aquela história. Eu não entendo por que faz L2 e L3 podendo fazer um pouco mais alto. Né? Bom, poderia fazer um pouco mais alto e tocar ainda 20 ml, que é a dose usual que se usa, single shot, e conseguir um bloqueio T4, né? Foi o adequado. Só chamar a atenção para esse autor, que ele fala, e eu acho isso que eu não vi em nenhum outro autor, eu achei um pouco viagem, então cuidado com o que alguns autores falam, que ele fala que você tem que se preocupar com o beta-bloqueador. Você lembra que o beta-agonista bloqueia a contração. Então, o paciente que tem uso de beta-agonista por algum motivo, asmático, que vai fazer o parto, ele tem risco de atonia uterina. Esse autor ele fala que você tem que ter cuidado com o beta-bloqueador, justamente com o aumento da contração e possível diminuição do fluxo da artéria umbilical. Certo?
Mas eu acho que isso aí não é coisa para se preocupar. Esse já é um relato no Jornal Canadense de Anestesia que traz 2 casos. E aí esses 2 casos também bem diferentes um do outro, né? O paciente tinha uma ectasia que durante a gestação foi de 42 para 48. Esse paciente foi indicado a cesariana pela dilatação da aorta, pela evolução da dilatação da aorta. Foi feito 9 mg de bupropicaína, só conseguiu analgesia perineal. Né? Não dá nem para tentar. Você faz com 9 mg, o paciente só fica com anestesia perineal, obviamente você vai tentar outra técnica. Você vai ter que fazer 50, 60 mg para poder conseguir alguma coisa e tem risco de neurotoxicidade, como eu falei. Então, o cateto peridural foi feito 30 ml titulado de bupropicaína e com 5 nível de T4. Né? Até fazer a pensar, realmente não vale nem a pena tentar a radioanestesia, né? Algumas vezes. Já o segundo paciente, com 13,5 de bupropicaína, conseguiu uma anestesia adequada no nível de T5. Certo? Então, lembrar que no paciente com síndrome de Marfan, se você não tiver avaliação por ressonância, para ver se tem alguma ectasia de dura mater, né? E consequentemente, alteração na raquete, você tem que considerar que ela existe, talvez, e que você vai fazer a sua conduta baseada nisso, e esperar uma possível falha, e essa expectativa já gera uma colocação no cateter peridural. Então, acho que era isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Boa noite.